Bom dia, pessoal! Vamos dar início a mais um conteúdo do nosso ano letivo, tá bom? Vamos lá! O tema que nós vamos trabalhar agora é intertextualidade, que são os textos que conversam. Intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe. Esse fenômeno se trata de um diálogo de textos que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Ou seja, é quando em um texto eu cito outro, eu faço referência a outro texto que já existe, ok? É exatamente um diálogo, são textos conversando, no modo de dizer, entre si, ok? Vamos lá. A intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Pode ser uma pintura, um cartoon, um poema, livros, novela. Pode, por exemplo, uma novela fazer referência a um livro. Isso aí é uma intertextualidade, ok? E elas podem ser verbais, quando existem palavras, verbos, textos propriamente escritos, né? Podem ser não verbais, como, por exemplo, imagens que não deixam de ser textos, porque possuem um significado, possuem uma compreensão, então também é considerado um texto não verbal, ou então misto, que é quando a gente mistura textos verbais e não verbais. Geralmente imagens que possuem sentido próprio, que a gente consegue entender, mas também tem falas, tem textos, tem a parte escrita, né? Então é uma mistura aí de textos verbais e não verbais. Tipos de intertextualidade. Agora eu vou citar os tipos mais comuns. A epígrafe, que é um trecho de outro texto colocado no início de uma obra ou um capítulo. E aí serve de inspiração para algum tema que vai ser falado em seguida, tá bom? Citação. Citação é quando a gente retira de outro texto de forma igual. A fonte permanece original. A gente não muda nada na citação. A gente apenas retira algo de um texto e coloca em outro. E aí a gente usa as aspas, né? Porque não muda absolutamente nada na fonte. A paráfrase. A paráfrase é quando um texto é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo, ou seja, as ideias do texto original são mantidas, mas é contada de outra forma. Vou explicar melhor a paráfrase. É quando a gente tem um texto e a gente vai fazer uma referência, a gente vai falar sobre aquele texto, mas usando as nossas próprias palavras. Não precisa ser nada copiado, igual a citação, por exemplo. Ok? Eu falo de um texto com as minhas próprias palavras, mas o conteúdo é o mesmo, o significado é o mesmo, a essência permanece a mesma, só muda o jeito de falar. Exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Europa, França e Bahia, parafraseando com Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Então, vocês procurem aí, por favor, e vocês vão achar a comparação de um com o outro, que o significado é o mesmo, né? Mas são textos diferentes. Tradução, que é a passagem de um texto de uma língua para outra, é o que a gente encontra aí nos sites do Vagalume, por exemplo, letras. É quando a gente traduz uma música, né? Essa é bem comum. A alusão. Referência indireta a outros textos pelo uso de elementos simbólicos mais específicos, como, por exemplo, certos vocabulários da obra original. Ou seja, quando a gente usa um termo específico no texto, por exemplo, falando de certa música, são dois gêneros textuais, né? Que aí estão tendo relação. E assim por diante, é quando você cita algo específico. Paródia, que é o tipo de intertextualidade mais conhecido. Ela é reescrita de outra obra de maneira cômica e irônica, com o intuito de divertir ou criticar.
Contudo, o texto-fonte, daquele que a gente vai fazer referência a ele, não sofre alteração na sua estrutura, mas a paródia irá modificar apenas o conteúdo. O que quer dizer? O texto-fonte ele permanece o mesmo, mas a paródia ele muda o conteúdo diferente da paráfrase. Então, qual a diferença da paródia para a paráfrase? A paráfrase não muda o significado, não muda o conteúdo. A paródia já muda totalmente, tá? A estrutura permanece a mesma, o texto-fonte permanece a mesma, mas a paródia vai falar de outra coisa, fazendo referência àquele texto-fonte, tá? E aí temos um exemplo, para deixar mais claro, da música Namorar Pra Quê e Dieta Pra Quê. Namorar Pra Quê é a música do MC Kekel. Ela é a original. E aí nós temos uma paródia feita pelo Whindersson Nunes, o youtuber. E aí ele muda totalmente o conteúdo, tá? Porém, a gente sabe que tá fazendo referência à música Namorar Pra Quê? Devido ao ritmo, quando a gente ouve a letra muito parecida, as palavras muito parecidas, a gente sabe que tá fazendo referência, mas o significado é totalmente diferente. Vamos às atividades. Número 1. Observe as duas imagens abaixo e responda as questões. E aí, então, eu tenho duas imagens semelhantes. Vocês vão dizer se trata de qual tipo de intertextualidade. Paródia, paráfrase. Já vou deixar claro assim, para vocês, já vou dar uma dica que é um texto não verbal, né? Porque tem significado, a gente consegue entender, mas não tem texto, não tem palavras, né? Não tem escrita aí propriamente dita. O que essas imagens têm em comum? Pergunto na letra A. O que elas têm de diferentes? Tá bem claro aí, né? Qual o tipo de intertextualidade usada? Só quero que me diga o nome na letra C. 2. Marque a alternativa que contém os principais tipos de intertextualidade. Então, vocês vão olhar aqui e vão marcar aqui qual que corresponde, né? Tem muitas palavras diferentes. Aí vocês vão olhar e ver quais que tem todos os tipos de intertextualidade. Aguardo vocês para o plantão, tá bom? Dúvidas, só chamar. Obrigada, tenham um bom dia.